Boa noite, tanabienses. Boa noite a todos, para ser mais geral. Eu estou aqui hoje, para quem não me conhece, meu nome é Murilo, sou professor de História, tenho 28 anos, nasci em Tanabi, apesar de ter morado um período lá em Mariana, Minas Gerais, onde eu me graduei em História, e estou aqui me apresentando hoje como vereador, suplente da Rose, vereadora do qual a gente tem orgulho, e estou aqui para fazer um trabalho aberto, amplo e participativo. Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer nessa tribuna é, em vez de explicação pessoal, o chamamento ao povo. Povo, participem, seja para se educar politicamente, seja para interferir nas decisões. Podem recorrer a este vereador, assim como todos os outros, certo? Feita essa apresentação, eu tenho que fazer um agradecimento a todos que se envolveram diretamente para que eu estivesse aqui hoje, E aí eu agradeço tanto a estrutura da casa, que me acolheu muito bem, quanto a estrutura partidária, que também me acolheu muito bem na hora que eu precisei, para que a gente não tivesse uma reunião sequer sem a participação do pessoal. Por quê? Porque eu acho que o mandato, quando é do vereador, ele não pertence ao ego do vereador. Ele pertence às ideias de um partido, de uma coletividade. Eu acho que essa cadeira vazia hoje aqui não seria só o Murilo lá, mais um dia em casa, ou ali naquela cadeira de um simples comum. Seria um dia sem o pessoal representado na Câmara. E isso é um direito que a gente não pode dispor. Certo? Uma coisa que me observei, já nesse caso do impasse que a gente teve, o nosso regimento não prevê o prazo para o chamamento dos suplentes. Eu acho que isso é uma alteração necessária. Eu vejo outros problemas no regimento e eu acho que a gente tem que tocar nesse ponto. Então, eu deixo aqui indicado à mesa diretora que percorra o regimento para cumprir essas pequenas brechas, que na verdade às vezes não são tão complicadas. Também tem que falar que tive que correr atrás desse paletó, mas eu fico envergonhado de estar aqui de paletó, porque eu acho que isso aqui é uma coisa que não representa o povo brasileiro. E não representa nada do que eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou de rua, que eu sou professor, que eu sou de estar no meio da molecada, que quando uma pessoa vê isso aqui, falando no microfone, ele acha que precisa de alguma coisa a mais para ser vereador, que é um sonho muito distante. E se a ideia é trazer a participação do povo, é mostrar que todo mundo tem poder para isso, é empoderar, a gente tem que aproximar eles, tirar pelo menos essa capa aqui, que finge parecer que a gente é algo a mais, quando na maioria das vezes a gente é algo a menos, inclusive. Falando nisso, nessa distância, eu tenho que lembrar que eu estou aqui, como não fiz no meu juramento, defendendo minorias, certo? E isso eu não podia passar sem frisar, porque quando eu fui eleito com um programa. E esse programa é defender os negros, os LGBT, as mulheres, os oprimidos, principalmente os trabalhadores, que é a base da minha formação ideológica, certo? Todo aquele que não tem poder atendido, que tem seus direitos castrados. E não podia deixar de assumir num dia mais emblemático, que é esse, em que é o segundo dia de audiências da ADPF 442, da qual o meu partido tem uma participação primordial, e eu tenho orgulho dessa participação, porque é um tema polêmico, mas é um tema que a gente encara, porque prender mulheres que abortam no Brasil é uma falta de humanidade. Deixar de dar atendimento para a mulher, porque ela praticou um ato que seria criminoso, é uma falta de humanidade. E criminalizar um ato que acontece, fingir que ele não acontece, é uma imbecilidade quando você sabe que essa criminalização não vai diminuir em nada o número de abortos ou cancelamentos de gravidez, interrompimentos de gravidez, como prefiram chamar, não vai cancelar em nada o número de abortos que acontecem no Brasil. Eu tenho que trazer isso aqui. Não vamos fugir de polêmicas, não vamos fingir que isso vai diminuir nossa popularidade quando a gente está aqui para lutar por direitos. Certo? Venho falar também de algumas necessidades do município, a respeito da cultura principalmente, é a primeira que eu escolhi. Tivemos essa semana aqui, no sábado, um evento Batalha de Rimas na praça, da qual estive participante, inclusive, na organização de alguma maneira, ajudando, apoiando. Tivemos aí o apoio da prefeitura, mas o mais importante, a gente não teve aquele apoio que supera o preconceito. Muitos jovens deixaram de encontrar na rima, no rap, na música, na poesia,
uma expressão de vida, deixaram de encontrar algo que pudesse encaminhar eles para um caminho muito melhor. Por quê? Porque não tivemos divulgação suficiente desse evento. Porque não tivemos aquele olhar que vence o preconceito. Aquele olhar que vê a manifestação cultural do outro como válida também. Assim também nós temos a Fundação Casa, com a sua mostra de cultura, a qual eu acho que é muito importante apoiar, principalmente por uma das figuras, a Karina, que organiza isso com toda a sua força, porque ela sabe o quanto é importante na reeducação desses jovens, desses adolescentes, a cultura. E o trabalho que ela tem feito na Fundação Casa, convido todos a conhecer, eu não, ela deve convidar vocês, porque ela é dona desse trabalho, vocês todos deveriam conhecer, muda a mentalidade de muitos jovens que, enquanto eu dei aula na Fundação Casa, me encontraram depois falando: professor, eu preferia não viver nesse mundo que eu vivo. Eu queria ter conhecido a cultura antes. A manifestação teatral, a manifestação musical e da dança através do jongo, a manifestação cultural da capoeira. Esse trabalho realmente transforma. Eu apontarei aqui, dentro desse mês de um trabalho que eu vou ter aqui, a necessidade de colocar uma indicação, pelo menos, para que o município faça jus ao seu poder e institua no Itanabi um sistema municipal de cultura. A gente precisa que não seja um grupinho pequeno que selecione o que é atividade cultural. A gente precisa de debate, a gente precisa de diversidade. Diversidade é um dos princípios da cultura. A gente não pode deixar que só um patamar da sociedade decida o que é cultural ou o que não é, aquilo que merece, ou quando não é isso, aquilo que merece investimento público e aquilo que não merece, certo? A gente precisa discutir isso de maneira ampla, por favor, pelo chamado do Sistema Municipal de Cultura. Hoje, a gente vai indicar também nessa legislatura de um mês, que é muito curta, mas a gente vai tentar resgatar aquele projeto que dava o valor devido à arborização urbana, tentar melhorar ele. Hoje eu vi aí um desgaste muito grande das árvores aí em sequência na rua que eu moro ali, e isso me desagrada muito, como ambientalista que sou, certo? O plano diretor, acho que não resta muito a dizer, só me faltou dizer que o plano diretor tem que ser feito sim, mas de maneira colaborativa, participativa, tem que se chamar as audiências públicas. Então, vós pedis aí o plano diretor, cadê o Xandão? O Xandão estava aqui, falou a importância do plano diretor, mas ele só é importante se ele vier de maneira participativa. O povo tem que ter voz na hora de constituir esse plano, porque senão ele é um mero recurso legal que vai ter lá para valer mais 10 anos e limitar o nosso desenvolvimento. Acho que não me resta nada mais a falar, eu vou esgotar por aqui para economizar o tempo de quem ainda assiste, se assiste, né? Quem está aqui assiste, mas quem está assistindo pela internet, economizar o tempo das pessoas, eu acho que isso é muito importante também, como político, e dizer só duas coisinhas, dois relances. A respeito do Marcos, né? Eu fui o único que votou a favor do processo. E eu encaro que não tenha sido no sentido que muitas pessoas vão levar. Eu votei a favor da recepção, mas, sinceramente, dividido, certo? E volto a reiterar que, como o Rodrigo mesmo falou, né, de incoerências, no último eu acho que foi você que me tocou, quando disse que o papel do vereador é investigar mesmo. Foi esse discurso, né, na recepção da cassação do Norair. Eu acho que é justo, né? Eu votei, então, pela recepção, mas não duvido em nenhum momento que esse processo todo fosse refutado. Eu acho que sim, está havendo um movimento de caça às bruxas, cada hora para um lado, certo? E como eu digo, já dizem os filósofos, a gente não pode tornar o assunto dos políticos mais importante que a política. Isso não é política, isso não é perseguição política nunca. Isso é perseguição de seres privados. Pessoas caçando pessoas. Assuntos políticos estão lá fora. Assuntos políticos, eles são muito mais importantes e merecem muito mais nossa atenção. E a respeito de uma frase que o Gilbertinho falou, da secretária, sobre competência. Competência é uma coisa cara, realmente. Mas, a gente falar que simplesmente a pessoa não tem competência, muitos de nós não temos competência. Eu acho que a gente tem que fazer um governo com muito mais humildade, além de competência. Encerro por aqui, não sei quanto tempo gastei, mas agradeço a todos pelo tempo que despenderam.